Estamos finalmente aqui. O Palácio da Glutonaria, o núcleo da Torre de Ferro. Zapan resmungou, seus olhos brilhando quando os portões se abriram. O que você está fazendo? Um grito alto soou de repente, e Zapan viu o corpo de Baal-Zephon se transformar em um borrão quando se fechou entre as rachaduras do portão. No entanto, os outros demônios assistiram sem a menor inclinação para impedi-lo. Asterisco rumble. Asterisco um clarão ofuscante se irradiou e o trovão explodiu quando o corpo de Baal-Zephon foi atingido por um raio dourado. Desintegrou-se em nada. A única coisa que ele deixou para trás foi um grito quase inaudível de raiva quando ele gritou, não! TCH! Como pode o mecanismo de defesa do território central de um arquidiólito ser violado tão facilmente? Outro Lorde das Chaminés balançou a cabeça com desdém e zombou do Oito das Trevas. Um demônio tão tolo também pode se tornar um dos Oito sombrio. Ah, ah, ah! Os demônios normalmente competiam nos diferentes infernos. Eles não tiveram escrúpulos em trazer seus colegas para baixo. Droga, você quer lutar? Corin of the Dark Oito se destacou, seus olhos mostrando fúria. Tudo bem, Corin. 2 outros Pit-Fiends o impediram. Compartilhamos as metas agora. Qualquer conflito interno nos impedirá de entrar no Palácio da Glutonaria e de ter acesso ao covil do Senhor. Certo então. Os outros Pit-Fiends deram um suspiro de alívio ao ver Corin se lembrando de sua calma. No entanto, seus olhos mostraram que eles agora abrigavam ainda mais esquemas. Este general. Sua ira anterior era provavelmente apenas um ato. Ele fez isso para conseguir melhores condições? Alguém com empatia? Ah! Embora muitos dos demônios presentes estivessem se adivinhando, os Pit-Fiends finalmente chegaram a um acordo para invadir o palácio juntos. O vazio cintilou logo depois que eles saíram, revelando a figura de Leylin. Haha! Devo dizer que é como se espera dos diabos? O olhar dele fixou-se em algo ao longe enquanto ele balançava a cabeça, soltando um sorriso misterioso. Os deuses eram altos e poderosos, capazes de perscrutar o futuro. Um exército de demônios apareceu dentro de Avernus, lançando um ataque frenético aos 2 reinos divinos dentro. 5 cadáveres de dragão foram empilhados na cidadela de bronze, como pequenas montanhas enquanto cercavam o dragão cromático, Tiamat. Ela rugiu furiosamente. Você é mentiroso desprezível. Os demônios armados eram destemidos, como se a raiva desse dragão não pudesse afetá-los. Eles surgiram como uma onda torrencial, eventualmente cortando as 5 cabeças de Tiamat. Uma vez que a última cabeça carmesim caiu no chão, o corpo de Tiamat caiu com um baque épico, causando um pequeno tremor dentro da cidadela de bronze. O dragão cromático Tiamat, que acabará de receber plena autoridade sobre a cidadela de bronze, perecera. Comandante, a morte de Tiamat foi confirmada. Esta notícia foi enviada rapidamente para um Pit-ladrão desconhecido. Muito bem, ocupe toda a cidade e comece a limpá-la de lobisomens, leopardos e dragões. Qualquer um que resista deve ser morto imediatamente, não haverá necessidade de mais atualizações. O comandante do exército era um tamanho menor do que seus pares, mas seus olhos eram frios como a geada. Uma cicatriz vermelha atravessou seu rosto, fazendo-o parecer malévolo. A ponte do nariz era extremamente alta e afiada. O diabo parecia complicado, possuindo selvageria e tirania, mas ao mesmo tempo tenacidade e experiência. Sim. O mensageiro não tinha intenção de desobedecer seus comandos. Muito em breve, a ordem foi espalhada pela cidadela de bronze. Os lamentos e gritos ressoaram quando os amigos e parentes de Tiamat, aqueles meio-feras que haviam sido atraídos por seu mal, foram expurgados. A maioria deles definitivamente não viveria além da noite, e aqueles que o fizessem se tornariam escravos dos demônios, labutando em algum lugar sem dia e noite. Uma enorme conspiração começou a engolir os 9 infernos com a morte de Tiamat. Acontecimentos semelhantes estavam ocorrendo do 3º ao 5º infernos, e uma grande subcorrente rompeu nos holofotes, como se planejasse devorar todas as presas de uma só vez. Diz, a Cidade do Ferro. Argue! Outro assassino chorou de angústia ao ser engolido pela escuridão. No entanto, as expressões dos Pit-Fiends eram extremamente calmas,
como se fossem uma visão comum. A passagem da Sentinela é o lugar mais bem guardado depois do Salão da Gula. Os rumores dizem que seremos capazes de alcançar o Palácio de Beelzebub se seguirmos essa estrada. Dagos, do Oito das Trevas, assumiu a forma humana, parecendo um sábio erudito e educado. No entanto, sua aura mal traída seu disfarce. Nossa missão termina com essa onda, o resto depende de você, falou com os outros Pitfiendes. Claro. Nós vamos respeitar as regras. Você, vem até lá. Um Pitfide avançou e apontou para um subordinado de Pailirion. Os Pitfiendes tinham todos concordado que usar seus subordinados como bucha de canhão era a maneira mais ideal, e eles contariam as perdas e cada um sacrificaria alguns de seus homens. Meu senhor! O Pailirion, que era extremamente maciço, observava a escuridão, seu rosto extremamente solene. Corte as besteiras. Você quer se tornar um demônio mais baixo? O demônio do poço rugiu, revelando sua aura. Os demônios tinham grande controle sobre seus subordinados. Eles poderiam promovê-los ou rebaixá-los, usando suas auras com os fios de lealdade. O Lorde das Profundezas poderia forçar esse Pailirion a entrar em perigo, independentemente das circunstâncias. Asterisco caixa. Asterisco asterisco caixa. Asterisco. Os demônios eram extremamente meticulosos e cautelosos, e a maioria das armadilhas não os incomodava. No entanto, isso não era verdade para as armadilhas colocadas por um Ardevil. Este Pailirion em particular era extremamente ágil e cauteloso, pois passava por várias armadilhas, até vendo o final da passagem. No entanto, logo foi engolido por um líquido prateado que caiu do céu. Ele gritou de angústia, suas veias e ossos visíveis quando o líquido corroeu seu corpo inteiro. É a solução do diabo. Pensar que ele usou aqui. Zapan ficou bastante irritado. Afinal, a maioria das armadilhas foram colocadas contra os próprios demônios, causando grandes baixas. Isso também confirmou que os próprios demônios tinham apenas um tipo de adversário, outros demônios. As defesas da Cidade do Ferro tinham que ser mantidas no entanto, e elas eram limitadas em números. Com os Pitfiendes enviando seus subordinados um após o outro para ativar todos os mecanismos, eles seriam capazes de superá-los mais cedo ou mais tarde. Finalmente saímos! Todos ficaram aliviados depois de sair da passagem, especialmente os demônios maiores que haviam sobrevivido à provação. No entanto, os sorrisos em seus rostos logo ficaram imóveis. O que estava na frente deles era um grande campo. Filas de metal e lava-golems estavam perfeitamente em formação, formando um exército. Uma figura negra parecia estar enviando ordens do centro. F*K, a informação era imprecisa. Eles não disseram que tudo ficaria bem depois que passássemos pela passagem da Sentinela? Um Lorde das Profundezas arremessou vulgaridade ao repreender seus companheiros diabos. Diabos achou instintivo para empurrar a culpa, mesmo prejudicando os outros quando encontrou com dificuldade. Vocês invasores logo sentirão a ira gloriosa de Lorde Beelzebub. Este exército de golems. Uma voz estrondosa soou do exército de golem. Soava bastante jovem, mas ainda carregava um tom digno. Os golems levantaram a cabeça uma vez que a voz soou, como se possuísse suas próprias almas. Eles imediatamente lançaram um ataque. Os demônios rapidamente sofreram outra onda de pesadas baixas. Não podemos nos teletransportar aqui, merda! Estes são golems arcanos e têm alguns diamantes dentro deles. Ó Supremo de Bator, o Senhor da Gula obteve uma cidade voadora? Não há outra escolha, os subordinados os retêm, precisamos tentar superar. Os demônios eram líderes especialistas e diplomatas, e muitos deles buscavam um ataque direto. No entanto, seus atuais oponentes foram extremamente eficazes contra a sua espécie, deixando-os desamparados. No entanto, a tentação de um senhorio estava pendurada na frente deles como uma cenoura, fazendo-os perder de vista a situação precária. Pitfiendes achavam normal mandar seus subordinados para fora como sacrifícios, usando-os para escapar do perigo. Alguns deles até trouxeram um grande grupo de demônios maiores apenas para esse propósito. Eles estavam ficando sem bucha de canhão, no entanto, e Beelzebub ainda estava para ser visto. Morrer!
Bola de fogo. Evocar fogo do inferno. Evocar diabo. Com a insistência de seus superiores, os demônios maiores só podiam colocar tudo o que tinham em uma colisão frontal com o exército de Golem. Membros quebrados e pedaços flamejantes de metal voaram no ar enquanto relâmpagos brilhantes ofuscavam o campo de batalha.